E aí, pessoal, vamos dar início a mais um podcast Os Sócios. Estou aqui, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Qual o tema do episódio de hoje, Balulinha? Hoje vamos falar sobre mais um podcast sobre ações, sobre small caps. Vocês vão entender o que é isso, né? Já quer traduzir pro leigo que não sabe o que é uma small cap? Não. Não quer traduzir? Vai que eu erro. A gente vai falar de investimento em ações no geral, mas voltado muito para essas empresas que são menores em bolsa. Porque se você for pensar no Itaú, né, que vale centenas de bilhões, é difícil o Itaú ele dobrar de tamanho nos próximos 2 anos. Difícil eu digo que é quase impossível, né? Vai ficar grande demais até em comparação com o Brasil, porque ele já é muito grande. Agora, se você pega em bolsa aquela empresa que vale 1 bilhão, 2 bilhões, o que parece muito, mas lembra que a gente está falando de bolsa brasileira, tem várias que valem menos do que isso, mas é mais fácil essa empresa dobrar de tamanho em um prazo mais curto em comparação com uma empresa muito grande. Então tem muita gente especializada em investir em ações desse tamanho, inclusive trouxemos uma das pessoas que tem o melhor track record do mercado fazendo isso através de um fundo. Só que antes de apresentar os convidados, eu também tenho aqui um recado para dar para vocês da Prime Video. Lançou dentro da Prime Video a série Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Foi considerada a série mais cara da história. Tem episódios novos toda sexta-feira. E você não precisa ter assistido nada antes para poder assistir e entender a série. Então veja bem, nada antes para que você possa entender a série. Eles pegam realmente seu HD virgem para que você entre nesse mundo e assista Os Anéis do Poder. Inclusive eu e Bolodinho vamos começar em breve a maratonar essa série. É porque eu não gosto desse negócio de toda sexta-feira sai. Eu gosto de pegar tudo de uma vez. E, se possível, ver tudo em um dia, né? Tendo overdose de série. Eu costumo fazer assim. Acho que é o comportamento mais saudável. Não é saudável. Na hora de assistir as séries. E para quem quiser assistir, então é só assinar o Prime Video. Para novos assinantes, nós temos 30 dias grátis na plataforma. Tem um link na descrição, QR Code aparecendo aqui na tela. Agora, voltando para a pauta do episódio, então vou apresentar os nossos convidados. Estamos aqui pela primeira vez com o Vitor Oliveira, economista pelo IBMEC, head de alocação e sócio da Grão Investimentos, possui mais de 10 anos de mercado, foi sócio do Banco Modal, onde foi head do Wealth do banco, posteriormente responsável pela construção da plataforma de fundos e de previdência, e foi apresentador do quadro Cara a Cara com Gestor da Modal. Vitor, seja bem-vindo ao Podcast Sócios. Obrigado, Bruno. Obrigado, Malu. É um prazer estar aqui nesse primeiro podcast com vocês e também quero aproveitar para perguntar muito para o nosso outro convidado aqui sobre o mercado de small caps. Tenho muita curiosidade dele também. Pois é, então até lembrando, para quem caiu de paraquedas nesse episódio, a gente está fazendo uma série de episódios chamando gestores que são responsáveis pela alocação, pelas decisões de investimento de fundos que estarão compondo a nossa alocação dentro da previdência que a gente vai lançar pela Grão, por isso que o Vitor está aqui, ele é responsável também por essa parte de escolha dos gestores, e a gente quer chamar esse pessoal para que vocês possam ver as cabeças brilhantes que estão por trás das decisões, exatamente, que quando você investe no fundo, você está comprando a cabeça do gestor, para ficar a par, né, de quem estará aqui com a gente para uma jornada de longo prazo, já que o investimento previdenciário é sempre aquele de longo prazo. E estamos aqui com o nosso convidado de honra, Werner Roger, engenheiro agrônomo pela Unesp, gestor e cofundador da Trigo no Capital, cujo grande foco é investir em small caps, premiado como melhor gestor de ações do mundo nos últimos 3 anos e considerado gestor AAA, único em small caps pela Citywire, foi executivo do Chase Manhattan Bank e do Citibank no Brasil e tem 39 anos de mercado. Obrigado aqui pelo convite, né? Um grande prazer, uma honra estar aqui com vocês, com o Vitor. Então vamos tentar passar um pouquinho, né, da nossa trajetória, do nosso conhecimento e que ajude, né, as pessoas a refletirem sobre seus investimentos pessoais, especialmente na sua previdência, né? Que eu acho que no fundo acho que a gente tem que olhar para o longo prazo e a previdência, né, de várias formas é a forma, digamos, mais inteligente, né, de você construir um patrimônio, né, anos à frente. Então, se eu puder ajudar aqui e também sobre small caps, né, que eu faço aqui nos últimos 15 anos. Para mim seria um grande prazer trazer isso aqui para vocês também. Compartilhar, na verdade, é compartilhar. Poxa, e engraçado você falar isso de small caps nos últimos 15 anos, porque voltando 39 anos no tempo, como é que era o mercado aqui no Brasil? O mercado, ele era muito mais emocionante, muito mais legal, digo assim, né? Porque eu invisto pessoalmente, né, com pessoa física, há 39 anos em bolsa, né? E tinha muito mais empresas, né? Tem muito mais oportunidades. E onde também não havia tantas informações como a gente tem hoje. Basicamente, a única informação era na Gazeta Mercantil, quando saía balanço, né? Então, assim, a gente tinha que realmente garimpar e isso que me ensinou
procurar as informações por nós mesmos, né? E logicamente se acerta, erra um monte, né? Também. Então, assim, eu diria que o mercado antes, né? Mas antigamente era muito mais interessante do que hoje, porque tinha muito mais oportunidades, né? Tinha lá 800 empresas listadas, né? Que você podia investir, vários setores que não existem mais. Mas, Deus quiser, a gente vai voltar para esses bons tempos, né? 39 anos, só para colocar em foco aqui, vamos lembrar que o Plano Real ele acabou de completar 28 anos agora em julho. Sim. Então, o Werner ainda pegou 11 anos de moedas mudando com uma certa frequência aqui no Brasil, foi aqueles anos 80 hiperinflacionários, então com certeza tem muita história para contar. E, bom, apresentando a Trígono aqui, alguns dados, antes até de perguntar um pouco mais da história de vocês, em 2019, 2020, 2021, a Trígono foi a melhor gestora de small caps do ano através do fundo Trígono Flagship, ganhando evidência em um ano que esse tipo de investimento teve alta valorização. Mas o que me chamou a atenção também é que vocês foram bem, mesmo no ano em que as small caps caíram, no final das contas. E citando um dado aqui, pegando o fundo mais antigo, desde o seu início, 24 de abril de 2018, o fundo Trígono Flagship Small Caps acumula uma rentabilidade de 235,8%, enquanto o Ibovespa no mesmo período rendeu 31,8%, o índice de Small Caps 30%, e se a gente for ver também, rendeu mais do que o índice de Small Caps em 75% dos últimos 36 meses. Então vocês rendem mais, muito mais, e isso até de maneira mensal a gente pode falar, não é o fundo ficar perdendo um tempão para depois reagir. A gente realmente tem esse retorno, né, desde o início do fundo, né, e não só no flagship, a gente tem outros fundos também que são os melhores da sua categoria, e esse que você citou, né, da Citywire, que eles foram o melhor, digamos, gestor do mundo, eles pesquisaram 17 mil gestores no mundo, tá? Então, e a gente foi escolhido, tem essa satisfação pessoal, mas quem mais ganhou foram os investidores, né? E também na Morningstar, é outra empresa co-irmã, assim, né? Faz a mesma coisa que a Citywire. Nós somos a única gestora no Brasil que tem mais de um fundo elegível, que significa elegível, que tem mais de 3 anos de existência, né? E, por exemplo, tem gente que tem um fundo só, nós temos vários, e nossos 3 fundos com mais de 3 anos ganharam a nota máxima 5 estrelas na Morningstar, tá? Não tem nenhuma gestora no Brasil que tem essa história. Então, estou falando de 2 ranqueadores, a Citywire e a Morningstar, e a gente realmente conseguiu atender as expectativas dos nossos investidores. Então, fica aqui a dica, né? Para quem olhar. Até fazendo um complemento do que o Werner falou em relação à Morningstar, é uma das casas de análise global de fundo mais renomadas, né? E ela tem ali, para quem nunca ouviu falar, ela tem um ranking de estrelinhas. Então, começa em 1 e termina em 5 estrelas como o maior nível, maior qualidade de gestão dentro do ranking deles, e eles analisam fundos do mundo inteiro. Então, ter ali 3, né, fundos com 5 estrelas é algo muito difícil dentro de qualquer gestora. Não à toa, por isso escolhemos a Trígono aqui para estar dentro da carteira do Arcagrão, principalmente na parte de small cap, é o único em small cap dentro da carteira do Arcagrão. Tem muita gente que gosta de investir em small cap, eu conheço alguns na Bolsa, e durante o ciclo positivo da Bolsa, o pessoal ganha muito mais dinheiro do que quem investe em grandes empresas. Só que na hora que cai, também as small caps costumam cair mais. E o que me chamou a atenção, até no fundo que vai estar presente dentro da Grão, é que pegando desde março de 2020, que é o fundo Trígono Flagship 60 Small Caps, o fundo rendeu 67,34%, então temos um período aí de pouco mais de 2 anos. O Ibovespa no mesmo período rendeu 13%, só que o índice de small caps caiu 10%. Como é que você faz para blindar o fundo de uma queda quando aquilo que você está comprando está caindo assim? E, inclusive, um outro ponto, antes de passar a palavra para você, Werner, que me chama muita atenção também, que eu cito bastante o Peter Lynch, tanto aqui no podcast quanto em aula lá no Viver de Renda, e o Peter Lynch tinha um retorno que era de 29,2% ao ano anualizado. Ele fez isso durante 13 anos. O teu retorno anualizado no seu fundo mais antigo até agora está em 35%, você está ganhando o Peter Lynch. E nem se fala, né? Comparando com outros aí, a gente citou o Warren Buffett antes aqui, é que ele faz isso durante 50 anos, o Warren Buffett. E é em torno de 20, né, do Warren Buffett. Mas, então explica pra gente, cara, qual é a mágica que você tá fazendo nesse fundo? E a mágica, né, eu falo que eu sou filho da crise, porque comecei a trabalhar como engenheiro agrônomo no Chase Manhattan, em 82, o ano só tinha emprego para vendedor, né, assim... foi um PIB de menos 4,2, né, uma recessão.
Então a gente está acostumado com crises, né? Então foram várias crises e a Trígono surgiu, né, numa fase pré-eleitoral, né, que foi 2018, a gente nasceu em 2017 e aí só veio encrenca para frente, né? E a gente continua numa encrenca aí, né? Várias encrencas somadas. Então basicamente o que a gente faz é não mudar, é fazer o que a gente faz desde o início, né? Não ficar trocando de posição, market time, ficar tentando adivinhar para onde vai o mercado. Então assim, selecionar empresas, a gente investe em empresas, não investe em mercado. Pessoal, mas para quanto vai o Bovespa, né? Eu sei lá para quanto vai o Bovespa, não me interessa e nem sei. Dou o número lá, porque não, você tem que falar. Então, chuto, porque ninguém sabe. Mas o que a gente faz é investir em empresas sólidas, né? E sem ficar trocando de posição. Por exemplo, o flagship, né? Que vocês mencionaram, quando a gente iniciou no dia 24 de abril de 2018, a gente começou com 8 empresas. Dessas 8, 7 continuam no fundo. Então não é assim, você ficou trocando de posição, não. E quando você olha o que chama-se atribuição de performance, quais empresas geraram maior retorno, é muito distribuído. Não é assim, acertei um papel que explodiu e depois nunca mais. Né? Aí esse papel caiu, você vai junto. Então a nossa, digamos, não é um segredo, mas talvez a nossa diferenciação é essa. Primeiro, não ficar apostando no setor, não ficar apostando no macro, não ficar apostando se o mercado vai subir ou descer, né, o market time, não ficar fazendo trading, né, mas selecionar empresas. A minha carreira foi sempre crédito. O crédito é muito preocupado com a solidez das empresas, e quando eu fiquei 9 anos como diretor de crédito e risco do Citi, depois da West, nas gestoras, você compra uma debênture 5, 7 anos, então a minha visão é muito mais de longo prazo do que um cara que vai comprar hoje e vender amanhã, né? Se o cara não pagar a debênture, eu estou ferrado, né? Não tem, e vai dar muito prejuízo. Então nossa visão é essa de longo prazo, né? Sem preocupação do curto prazo e sempre focando em empresas e não em mercados. Então isso aí é o resultado do que a gente faz, né? Depois a gente pode até explicar um pouquinho mais detalhado, né? Como, mas por quê, como é que é isso aqui. Sim, o que eu achei curioso é, primeira coisa, você é engenheiro agrônomo. Perfeitamente. E aí, como é que você foi parar no mercado? Como é que foi essa ideia de começar a trabalhar no mercado financeiro? E um outro ponto é que você começou, então, na parte de crédito, mexendo mais com renda fixa. Como é que você viu, poxa, vou mudar para equities? Então, eu, na verdade... Para ações, né? Para negócio. Desde os 15 anos, né? Um dia um primo meu, numa festa de Natal lá, aniversário de Natal, né, aniversário era jantar de Natal, ele me falou sobre bolsa. Estamos lá nos anos 70, né? E filhote, o que é filhote? Não, filhote é o split, desdobramento de ação. Não, você tem uma ação, você ganha mais duas, né? Eu nem conheço essa nomenclatura de filhote, filhote também não. Então, lá atrás era filhote, né? Porque antes tinha uns papelzinhos, era tudo papel. Você recebia lá, tá aqui a ação, o dividendo, você tira um cupomzinho lá, trocava, né, aquele cupomzinho, um negócio Gente assim. do céu. Era papel, tudo papel. Então, e aí esse negócio, mas o que é dividendo? Não, dividendo a empresa paga dinheiro para você. Então, eu olhava o jornal, assim, pegava os balanços, falava, o que é isso aqui, meu Deus do céu? Né, eu quero investir, mas eu não tenho a menor ideia do que seja isso. E eu, né, fiz minha agronomia, minha família, né, fui envolvida com fazenda, eu sempre gostei de fazenda, né, e assim, outra coisa, o agrônomo, ele é generalista, é a profissão mais generalista que você pode imaginar. Sério mesmo? Eu não sabia disso. Então, não sei nada de agronomia, né? Então, claro. Você mexe com botânica, mexe com estatística, com física, com construção, com fertilizante, adubação, mecânica, quer dizer, tem um pouco também de economia, microeconomia. Então você tem vários níveis de informações, né? Que no fim você é um grande generalista, então você entende um pouquinho de tudo. Então, para a gente, como gestor, como analista, você não vai entender de tudo, né? Mas você tem que ter uma visão global de tudo, né? E depois você se especializa, como os agrônomos se especializam, né? Eles têm foco, né, em algumas atividades. Então, isso que a gente traz para o nosso grupo, né, de analistas. Eu não quero analista especializado em nada. Eu quero os analistas, a gente divide, todos olham tudo, né? Mas que saiba o que está acontecendo com todas as empresas. Porque o analista, às vezes, ele só olha 2 setores, acha que suas empresas são as melhores. Não está vendo o conjunto. Quando todo mundo olha tudo, né, que a gente faz, e aí a gente tem mais facilidade de discutir, porque todo mundo olhou. Então, isso que a gente aplica na Trígono, né? Esse generalismo, né? E realmente, do que foco em alguma coisa só. A gente olha small caps, mas a gente olha tudo também, tá? Não pense que a gente não está olhando as grandes empresas, a gente olha tudo. Nessa parte da migração para o crédito é até interessante porque é bem comum, né? Uma das coisas que eu mais avalio quando estou procurando um gestor ou uma gestora é assim, o que aquela gestora se propõe a fazer? Então, se o cara faz ações e ele vai surgir com um criptoativo, que eu sei que você gosta muito, Bruno, eu já tiro ele da minha lista, porque é algo muito diferente.
você sai muito ali do caminho tradicional de investimento. Você tem que criar uma equipe toda nova, às vezes ambientes que não convivem muito bem. Agora, é curioso como que crédito e ações é algo bem comum. Muitas gestoras começam fazendo crédito, depois vão fazer ação. Outras começam fazendo ação e depois vão fazer crédito, né? Porque você está olhando o mesmo tipo de empresa, só que um pelo prisma da dívida e outro pelo prisma do equity. Bom, entrando na parte do investimento em si, Werner, até tocou informações aqui da Trillium que você me passou. Você disse que olha tanto small caps quanto também as empresas grandes. Mas por que você foca em small caps? Você enxerga que tem mais retorno lá? Não teria também mais risco? Como é que você faz essa questão? Então, eu invisto em ações desde 83, tá? Então, na minha vida, a gente foi acumulando experiência, né? De onde eu ganhei, onde eu perdi, onde foram as melhores oportunidades, né? Então, a gente foi aprendendo fazendo, tá? Bom, eu ganhei dinheiro com que empresa? Que tipo de empresa? E vou te passar uns dados aqui muito interessantes, né, em relação a isso. Nos últimos 20 anos, né, o Morgan Stanley World Small Caps, que eles pegam de todo o mundo, teve um retorno anual de 10% ao ano. O MSCI World, né, que são todas as empresas, né, do mercado, 6,5%. E eu estava lendo eu sempre leio, né, com a minha Bíblia, um livro do Jeremy Siegel, que é professor em Wharton. Ele pega 200 anos da Bolsa Americana, desde 1802 que tem. Nossa. A Bolsa Americana rende 6,5% ao ano. Se eu olhar nos últimos 20 anos, bate com 6,5%. A inflação nos Estados Unidos é 3%. Então, a Bolsa, né, americana bateu a inflação em 3,5%. Né? Então, o Small Caps, ele rende mais do que? Não adianta. Depois a gente pode explicar o porquê. No Brasil, vamos olhar o Brasil. Então, o índice Small Caps foi criado em abril de 2008, tá? Então, de lá para cá, ele rendeu 128%. E o Bovespa, né, 50%. Olha a diferença com crise, né, teve lá o Lehman, todos os problemas que estamos enfrentando, o Small Caps rendeu mais, não só no mundo, mas no Brasil também. Mas aí pegando essa questão, até porque quem assiste aqui a maior parte das pessoas quer fazer um investimento sozinha. Sim. E elas ouvem essa parte. Poxa, então essas empresas no longo prazo rendem muito mais do que um Itaú, do que uma loja Renner, pelo que foi visto ali em questão de dados. Isso aí tanto pegando horizontes de 5 anos quanto de 25 anos. E 5 anos eu já considero que é um prazo longo de investimento. A maior parte das pessoas que acompanham a gente aqui investem há 2, 3 anos, alguns vão começar agora. Elas absorvem isso que você falou, Werner. Vou investir em small cap. Sim. Aí o pessoal que absorveu isso comprou Melius. Já tô vendo a merda acontecendo. Comprou um monte de small caps que subiram muito, só que depois caíram 80%, algumas caíram 90%, tiveram quedas colossais. E aí quando algo cai 90%, apenas para que a pessoa volte para o ponto inicial, tem que subir 900%. E vocês têm posições concentradas também, pelas informações que eu vejo aqui. Vocês podem ter até 20% do fundo em um único papel e 40% por setor. Como é que você faz para se proteger nos momentos de queda? Ou você olhou que nem olha muito a parte macro, olha mais a empresa e acredita, não, se eu comprar a empresa boa, ela não vai cair tanto quanto essas, né? Você pode dar uns exemplos do que aconteceu em fase de queda com o fundo, por exemplo? Ele foi muito para baixo, variou muito? Não, o fundo, né, que foi agora a nossa uma experiência de queda, foi na pandemia, tá? Então a gente teve uma queda que chama-se, o nome técnico é drawdown, né, que ele cai. Então a gente caiu, deixa eu ver aqui um dado que nós levantamos, caímos 42,6, se não me engano, basicamente próximo ao próprio mercado. Então assim, ele não caiu mais do que o mercado. Mas quando ele voltou, eu vou dar o dado aqui, ele caiu 46, e em 7 meses após a queda, ele recuperou 74%. E 14 meses depois da queda, ele subiu 133%. Então, na verdade, quem não fez nada acabou no lucro. Né? Em 7 meses ele recuperou tudo, e nos 7 meses depois que ele chegou no ponto zero, né, da perda, ele subiu mais 59%. Né? E o que a gente fez nesse período? Na verdade, a gente escreveu logo no início da pandemia, que é algo estranho no ar, né, e a gente já tinha percebido. O Fred falou, não, você está exagerando. Eu falei, não, eu estou vendo uma coisa aqui muito estranha. Né, e a gente acabou reduzindo o fundo de 22 empresas na época para umas 15. O pessoal fala, não, mas diversificar não reduz o risco? Não, porque você não consegue ter controle sobre 30, 40 empresas. Então o que a gente fez? A gente concentrou, né, e algumas empresas que a gente não conhecia tão bem, a gente acabou saindo totalmente. Hoje, pra você ter uma ideia, eu acho que a gente está num ambiente muito estranho, né? Muita coisa acontecendo, guerra, juros subindo, recessão, né? Pandemia não acabou ainda.
energia, né, crise energética. Então hoje a gente tem 92% dos nossos fundos somados, todas as carteiras, né, concentrado em apenas 10 empresas. Então eu estou muito mais concentrado, mas assim, não coloque todos os ovos numa cesta só, né, não faça isso. Assim, talvez, mas eu quero ter uma cesta e não 10 cestas. Você está tomando conta da cesta. Eu levo no colo essas cestas, né? Eu levo no colo, eu cuido, não ponho aqui atrás, na carroça, vou levando um monte de cesta lá, né? Que é isso, você tem um monte de cesta, né? Vai cair uma cesta, né? Vai quebrar os ovos. Quando você guarda poucos ovos numa cesta com veludo, ela está protegida. É que você está botando o ovo no microscópio também. Você tem uma gestão sobre a sua cesta que a maior parte das pessoas não teria. Porque o cara que assiste a gente é o médico que quer investir nas horas vagas, aí ele vai diversificar bastante. No seu caso, que só faz isso, tem uma equipe para só fazer isso. Se ele quer fazer isso, quer diversificar, invista num fundo, né? Invista no ETF, a gente tem um ETF também, porque assim, as pessoas não conseguem ter o conhecimento que nós temos, a proximidade das empresas que nós não precisamos insider, mas eu falo com empresa, falo com conselheiro, falo com acionista, é o nosso trabalho, nosso dia a dia. Como é que um médico, uma pessoa que não está exercendo, como é que você imagina, eu vou ser médico? Eu vou ler medicina e vou operar alguém? É isso que é o contrário, né? Então eu recomendo que as pessoas sim invistam em ações, tenta aprender, tenta fazer o melhor que você pode, né? Invista num fundo e compare se você vai bem ou não. Se você for muito bem, ótimo, você tem habilidade, talvez faça isso só. Na linha que você falou, eu sempre costumo dizer que assim, o investidor, eu acho que ele tem e pode, obviamente, investir por conta própria no mercado acionário. É até interessante para que ele conheça, entenda como é que é a dinâmica, comece a ter o conhecimento de fato de como aquilo se comporta. Mas eu acho muito improvável que ele venha a ganhar mais dinheiro operando ali do que com a principal função dele. Então, se ele é advogado, provavelmente ele vai ganhar muito mais dinheiro. O alfa dele, em receita dele, vai ser muito maior investindo o tempo dele na advocacia, se ele for médico na medicina, do que necessariamente com o conhecimento de mercado financeiro, que você tem aqui o Werner com quase 4 décadas olhando isso e fazendo isso. É muito difícil. Então eu sempre dou essa dica. Vai lá, quer operar sozinho? Separa uma parte pequena, pega 5, 10%, opera. Os outros 90% dá na mão do especialista. Pô, um gestor de um fundo que faz aquilo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tenho certeza que já acordou de madrugada porque teve crise na China para poder olhar dado. Tenho certeza que já olhou lá fora, independente de operar lá fora ou não. Passa o dia inteiro fazendo isso. É muito importante essa E vou falar uma coisa dura aqui, tá? O pessoal vai me matar, assim. Não tá gravado, na pior hipótese a gente edita. Não, assim, não, eu falo, né? O pessoal fica bravo, mas quem não conhece contabilidade não deveria investir em ações. 90% dos analistas não sabem contabilidade. Vou dizer, 90% dos economistas, dos analistas não sabem contabilidade. Porque hoje ele pega tudo feito, né? Alguém fez, o sistema fez, ele olha tal, ele não sabe contabilidade. Como é que um cara que não sabe contabilidade vai analisar bem as empresas? Porque a empresa, os resultados vêm da contabilidade, é básico. É a base de tudo é a contabilidade. Se não entender os números, a sacanagem que as empresas, que a empresa faz, press release ou release, ela só põe o que ela quer. Sim. Não tem nota explicativa, não tem ela costuma botar, né, o que é mais interessante para ela. Mais interessante, pô, EBITDA, né? Mas que é desculpa aqui a palavra, mas é uma porcaria EBITDA, tá? Então quem olha. O que é o EBITDA? O EBITDA é o lucro operacional da empresa, né? Que é receita, menos custo, menos despesas administrativas de vendas, mais depreciação. Ele soma depreciação. Mas o que é depreciação? O pessoal não sabe contabilidade. Depreciação é uma reserva que você tem que fazer, né? Que o governo, né? Todo mundo permite que você jogue uma despesa, mas que ela não é caixa. Por quê? Porque é o mínimo que eu tenho que guardar no meu caixa para mim investir nas minhas máquinas, nos meus ativos, na reposição. Então, se eu não fizer uma reserva, ou não poupar o meu lucro, se eu pagar o imposto de renda sobre o meu lucro sem a depreciação, eu estou consumindo o meu caixa, não vou ter dinheiro para reinvestir. Só que o analista, como você soma a depreciação de volta, você esquece que ela tem que investir. Então é fake, né? Se eu gasto 100 para fazer uma máquina, eu investir, e o meu EBITDA é 100, né? Na realidade, né, o que eu gero de caixa é muito menos, né? Porque eu tenho que tirar a depreciação, porque eu vou gastar minha depreciação em algum momento. Né? Então é um índice horrível. Sim. Quer olhar algo parecido? EBIT. O que é EBIT? Né? É o lucro depois da depreciação. Eu tiro fora a depreciação. O que a gente olha na Trígono é um outro conceito que em inglês chama-se NOPAT, Net Operating After Tax. Então é o tal do EBIT, né? É um lucro menos depreciação. Eu tirei depreciação, eu gastei. Menos o imposto de renda. Porque o imposto de renda vem e tira do teu lucro. Não vai sobrar. A partir desse NOPAT, né, nesse lucro operacional depois
da depreciação e do imposto de renda, que eu vou ver se eu pago dividendos, se eu invisto, se o meu capital de giro, o que eu vou fazer, né, o que eu vou fazer com o dinheiro. Então, esse é o conceito que a gente usa na Trigo, e não é o EBITDA, né, que é um conceito totalmente equivocado. Não, o contábil fica muito longe do real no final. E lógico que a empresa quer mostrar o EBITDA, né, mas não mostra a realidade, que é o quanto que ela está gerando de caixa. Mas não é só isso, né? A geração de caixa é muito mais do que isso. Mas conceitualmente é isso. O lucro operacional, depois que eu tirei da depreciação, que eu vou gastar esse dinheiro, e depois que eu paguei imposto de renda, porque não tem como escapar. A partir daí, eu vou ver se a empresa gera caixa, né? Tem recursos para dividendos, para investir, para crescer. E a gente acredita que o small caps, né? O índice small caps, ou investimento em small caps, ele está muito relacionado com crescimento. Por que small caps anda mais, rende mais do que as large caps? Porque ele consegue crescer mais, porque você precisa de menos dinheiro. Itaú, Petrobras, Vale, Bradesco, para dobrar de tamanho, vai dobrar de tamanho? Daqui quantos anos vai demorar? Se dobrar de tamanho. Empresas pequenas, né? Tem quantas que dobram de tamanho rapidamente? Outra coisa importante, cuidado com a IPO. Werner nunca investiu na vida dele em IPO. Nunca. Não teve uma exceção? Nunca? Nenhuma exceção. Primeiro, você não conhece a empresa. Segundo, que eu aprendi, eu trabalhei no seu site, eu sei como é que é. Eu trabalhei do outro lado. Assim, as empresas veem no mercado o melhor momento dela. Ela sabe, cheguei no pico. Não, é lógico isso. Eu sei que eu vou vender no melhor preço possível e o banco vai ganhar. Quanto mais ele vender, quanto maior o preço, ele vai ganhar mais. O banco está com a empresa. Os bancos, eu trabalhei 25 anos em bancos, o banco trabalha para a empresa e não para o investidor. Guardem isso. Banco, o cliente perene da empresa o cliente é a empresa, é muito maior que cliente, pessoas físicas, pequenos. Então, guarde isso na cabeça. Banco de investimento trabalha para a empresa e não para as pessoas. Tá? Bom, essa experiência de trabalhar num banco, né, no sell side, como você falou, está no fundo, no buy side, com certeza é muito interessante. Mas o pessoal pergunta aqui de vez em quando para a gente, pretendem fazer um IPO? E a gente enxerga que isso pode vir a acontecer. Mas para fazer um IPO aqui é quando o mercado estiver implorando para que a gente faça. Ninguém quer fazer um IPO agora, com o mercado baratinho, que vai ganhar pouco. Poxa, eu tô trabalhando pra caramba. Dos 52 fins de semana do ano, 40 eu tô dando curso. Eu quero vender uma parte dessa empresa aqui no IPO quando todo mundo estiver disposto a pagar muito caro nela. E é como você disse, eu tenho as informações todas, né? Eu que tô vendendo a empresa, enquanto o mercado vai começar a ter informações públicas agora. Que eu estou divulgando, que vai começar a sair balanço trimestral de maneira pública. Então, a simetria de informação favorece muito mais o empreendedor que está fazendo o IPO do que o investidor que vai comprar uma partezinha. Mas eu queria pegar o ponto que você disse sobre diversificação. Até porque a ideia que as pessoas têm é que, poxa, diversificação, quanto mais melhor. E você falou, não, aqui no fundo a gente concentra mais as posições, só que toma muito conta dessas posições que a gente tem na empresa. Então, estou com a cesta no meu colo e olhando cada ovo no microscópio para ver o que está acontecendo. E aí você me lembrou de um estudo que o Gui Cadonhoto, que trabalha aqui na Speech, junto do Grupo Primo, ele fez mostrando como aqui na Bolsa brasileira, principalmente, mais diversificação pode acabar em menos retorno sem diminuir o seu risco. Ele fez o seguinte, ele pegou uma das melhores ações, agora, se eu não me engano, era SLC Agrícola, nos últimos 3 anos, e mostrou, olha, o teu desempenho se tivesse comprado só essa única ação. E era 200 e poucos %, e com uma volatilidade ficava nos 30%. Daí ele falou, poxa, uma ação só você não vai investir, você precisa montar uma carteira, né? Então vamos agora comprar, não a melhor, mas as 3 melhores. O desempenho caiu um pouquinho e a volatilidade caiu um pouquinho também, então balançava menos. Aí vamos para as 10, o desempenho caía mais um pouco e a volatilidade caía mais um pouco também. Só que depois, indo para as 15, para as 30 ou para o Ibovespa com 70, o desempenho caía muito enquanto não baixava mais a volatilidade. O negócio continuava chacoalhando, porque afinal de contas é renda variável, é bolsa, só que o desempenho só diminuía. Com certeza o teu desempenho muito bom em comparação com o que a gente viu, Ibovespa, índice small cap, vem dessa concentração. Mas você faz uma concentração boa. Muita gente em casa vai pegar só essa parte. Não vou mais diversificar, vou concentrar. E vai concentrar tudo em porcaria e você vai ser limado do mercado, vai estar fora. Como é que você faz para selecionar os ativos que vão compor o fundo no final das contas? O que você olha, acho que até mais interessante, antes de entrar no que você olha, o que é não de cara, e depois que você já tem excluiu o não, aquele universo que você tem de 400 empresas aqui no Brasil, né? O que você olha para que fale, isso aqui merece entrar na minha carteira para eu ter 10% do fundo? Então, não de cara, primeiro nós temos um filtro que eu digo assim, eu não sou movido por isso, para mim é uma proteção, uma rede de proteção, é o tal do ESG. O que é ESG? Né? Empresas com boas práticas de governança, que
que é super importante, ambientais e sociais. Por exemplo, Vale, Braskem, JBS, exclui. Não quer nem saber. Talvez uma vez o lucro tá pele, não vou comprar, tá? Uma proteção. Então a gente exclui algumas empresas. Você pensou principalmente em governança nisso ou pensando em ESG no global? Tudo, né? A Braskem ela consegue ser ruim em tudo, né? Em governança, em ambiental e social. Ela é campeã, né? Vai lá em Alagoas, a JBS, por exemplo, a gente sabe que, né, o cara pagou 1 bilhão lá de multa, quer dizer, confessou, quer dizer, N problemas, estão fora. E a Vale, enquanto não resolver as questões de Mariana e Brumadinho, para a gente estar fora, continuar fora. Não importa se está barato ou não. Ah, mas vai subir. Não quero saber. Então a gente exclui por questão de ESG, né? A palavra é essa, mas... Isso é não de cara, então. Não de cara, então exclusão. E nós temos uma metodologia na Trígono, inclusive a área de ESG do BTG avaliou e aprovou, né? De ESG. Então, não é o que a gente fala, a gente faz, está aqui, o modelo quantitativo e qualitativo, então a gente pratica o que a gente fala. Pode olhar, a gente tem. A segunda, como é que você avalia as empresas, né? Sim, por exclusão, empresa de turnaround. O que é turnaround? Empresa que está ruim do balanço, que vai melhorar por alguma razão, alguma mágica, tipo Oi da vida. Eu pensei na Oi na hora. IRB da vida, né? Tá caindo 10% hoje, diga-se de passagem. IRB. Meu Deus, a Oi está sempre caindo, né? Eu nunca... Faz muitos anos que a gente tá nessa. E o pessoal até pensa, né? Caramba, o negócio custa menos de R$1, como é que tá caindo? Não tem limite pra cair. É isso que eu imaginei. Vai caindo, vai fazendo grupamento, vai caindo mais depois. Pra quem não lembra do petróleo, é negativo, né? Pois é. Lembra, petróleo negativo? Também não tem limite para subir. É verdade, é verdade. Então, mas turnaround vocês não pegam, então. Só que assim, o cair, você pode perder quanto? 100%. Subir não tem limite. Eu posso ganhar a Unipar aqui em 25 anos, rendeu 95 mil por cento. 95 mil por cento. 95% em 25 anos. Então, assim, o limite é o céu. Então, assim, a gente tem uma metodologia própria nossa, né, que nos desenvolvemos desde o início. Eu vou falar meio complicadinho aqui, tá? Em inglês é EVA, Economic Value Added, valor econômico adicionado. Então, quanto essa empresa traz de retorno, lembra que eu falei do NOPAT, aquele nosso, o pessoal chama de EBITDA, para nós esse NOPAT, em relação a quanto que ela investiu. A empresa investiu 1 bilhão de reais, o que é o investimento? A gente pega lá quantos a receber, né, os estoques, né, e o ativo permanente, são aquelas coisas que geram suas receitas, né? Então, qual foi o NOPAT sobre isso? Se ela deu um NOPAT lá de 200 milhões, então ela tem um retorno de 20%. O que é isso aqui? O que é esse retorno? Em inglês, Return on Investment Capital, retorno sobre o capital investido, tá? ROIC. O pessoal diz isso. Então, nesse caso, 1 bilhão, né, retornou 20, então gerou 20% de retorno. Aí eu vou pegar o custo do capital ponderado. Qual que é o custo? O que é isso? É assim, é o meu dinheiro do patrimônio do acionista, né? Quanto eu botei lá, mas não pelo valor contábil, aquele que está no balanço, é o patrimônio líquido de 1 bilhão. Não, é quanto vale em bolsa, porque eu não estou comprando patrimônio, eu estou comprando ela em bolsa, ela pode valer 700 milhões, pode valer 3 bilhões de bolsa. É o meu dinheiro que está investido, é o valor de bolsa, e não o patrimônio, que é um valor contábil, que não pode dizer muita coisa. Só que esse dinheiro é o mais caro que tem, porque assim, é que está em risco, né? Eu tenho que render no mínimo CDI mais alguma coisa, esse mais alguma coisa para a gente é 7%. Nossa, então hoje você está buscando uma rentabilidade de CDI que tem 13,65 nesse momento que a gente grava, mais 7. Que é o nosso, em inglês, novo um termo que se usa, Equity Risk Premium. É o meu prêmio que eu tenho por investir em ações, né? Então a gente usa aqui 7%, então vai 20%. Só que eu vou olhando para frente, tá? Agora, assim, esse CD de hoje... O busca, então, é 20% o CD de hoje, olha o de amanhã, daqui 2 anos, daqui 3 anos, a gente vai decaindo. Ou seja, quando o CD estava 2, você buscava 9. Exatamente. Agora, quando está 20, daqui 4 anos pode estar 10, 12, 13, Sim. né? Estados Unidos é mais ou menos 3,5%, que é o excesso de retorno. Lembra que eu falei que a bolsa dá 6,5%? Sim. E dá. Quanto que os juros dão lá nos Estados Unidos? Qual a inflação lá nos Estados Unidos? É 3%, né? Os juros também é 3%. Então, os Estados Unidos é mais ou menos 3,5% no longo prazo. Logicamente, isso que vai variando. Só que o dinheiro, a parte é essa minha e a parte é do meu credor. Puxa vida, eu preciso de dinheiro de debêntures, de banco, para complementar a minha necessidade para financiar aquele 1 bilhão. Eu falei, tem 1 bilhão. Meu patrimônio é 500, né, que vale 1 bi na bolsa, mas contabilmente 500. Preciso de mais 500 milhões do mercado financeiro que paga juros. Se os juros hoje é CDI mais 3, dá, sei lá, 16, 17. Só que 1/3 é imposto de renda, eu posso abater. Então vai sobrar lá 12. O custo para mim pegar dinheiro no mercado custa para mim 12. O meu dinheiro custa 20. Né? Quando eu falo metade, então um exemplo dá 32. Né?
divido por 2, 16. Puxa vida, você falou que o negócio rende 20%. Meu custo ponderado do meu credor é 16 e o negócio rende 20. Essa diferença chama-se o EVA. Quanto estou trazendo excesso de retorno sobre o dinheiro que foi investido na companhia. Esse é o EVA. O que eu faço? Esse valor em termos absoluto vai dar a diferença 4%, vai dar 40 milhões, tá? Sobrou 40 milhões. Esses 40 milhões eu vou projetando todo ano, 40, 50, 60, né? E aí eu calculo o valor. Aí desconto tudo o valor presente, que eu pego a taxa de juros a cada ano, qual será aquela taxa de juros projetada, trago para hoje e calculo o valor da empresa hoje, tá? Então esse é o valor que a gente usa o EVA. Sobre isso, agora eu vou olhar na bolsa. Quanto vale na bolsa? Deu 1.400, 1.500 o meu valor. Na bolsa está 1 bi, ok. Tem 40% de retorno, mas ainda é pouco, a gente quer mais. Nos interessa aquelas empresas cujo valor que a gente calcula é de 20% a mais do que está na bolsa. A partir daí, opa, isso aqui está interessante. Tá passível de ser investido. Se eu errei, eu posso estar errado. Eu posso errar 20%, 30%, pelo menos está no valor justo. Eu não estou comprando empresa cara. No mínimo eu empatei. Comprei no valor justo, a empresa vai continuar crescendo, vai continuar vendendo mais, eu vou estar junto com o mercado. Mas você só faz isso? Não. Essa é metade da história. Tem mais coisas. Porque o mercado não vai olhar desse jeito. O mercado vai olhar o PL, que eu gosto, adoro o PL, né? Que nos Estados Unidos se usa PL, não usa EBITDA, usa, né, relação quanto a empresa vale e quanto ela dá de lucro. Porque o lucro tirou despesa financeira, tirou depreciação, tirou imposto de renda, tirou tudo. Aquele é o PL, é o lucro da empresa, o que sobra. Aí eu vou olhar aos olhos do mercado EBITDA. Então o mercado olha também EBITDA, não olha? Olha. Então o pessoal que olha fluxo de caixa descontado, olha. Então a gente faz a mesma coisa, eu olho aos mesmos olhos que o mercado, analisa isso aqui tudo, 50% do valor da ação é baseado do mercado. A gente usa esses múltiplos, esses métodos. 50% do jeito que só eu olho, que é o EVA. Junto os dois, tem um preço Y. Parou aí? Não parou aí. Lembra que eu falei do ESG? Tem uma metodologia? Então, assim, eu vou olhar as empresas pela nossa ótica de ESG. Ela pode ser neutra, ela pode ser muito boa. Por exemplo, VEG, Suzano, vou dar um prêmio, vou pagar mais do que vale. O mercado fala que vale 100, mas ela é tão boa que em algum momento o mercado vai reprecificar por causa da sua governança, né, suas questões ambientais. E tem empresa que tem uma duvidança mais ou menos, tem problema ambiental, tem uma coisa que a gente vai avaliar, eu vou dar um desconto, né? E tem aquelas que não, ela está meio nem muito boa, nem muito ruim, é neutra. Então, no final, é o preço que a gente calcula. Então, é assim que a gente olha. Outras coisas que a gente olha é dividendos, né? 2/3 das ações trazem retorno ao acionista, não é porque a ação subiu, né? É os dividendos reinvestidos, né? Nós temos estudos que o Nordbank também encomendou ao Morgan Stanley, 100 páginas, um negócio super técnico. O mundo, lembra que eu falei do Morgan Stanley World? Mesma coisa. 2/3 dos retornos das ações no mundo em 20 anos vem de dividendos reinvestidos, não é ganho de capital. Se a bolsa cair 3 anos, o que você ganha em geral, né? Se você tiver Bovespa, ganhou nada, você não tem nenhum ganho. Mas se a empresa paga dividendos, no mínimo eu tenho dividendos, tá? E esses dividendos eu vou comprar mais ações quando o mercado está caindo. O mercado está caindo, estou ganhando dividendos, vou comprar ações com o mercado caindo. É isso que vai fazer o retorno no longo prazo. Mas você não acha que, por exemplo, uma small cap, que é uma empresa pequena que provavelmente vai ter que reinvestir mais para crescer, isso. E aí a melhor escolha pode ser não pagar dividendos para crescer mais? Perfeito. Essa é a grande questão. Porque sabe quanto rendeu dividendos, o yield, né, dividendos da small caps ano passado? 2,5%. Falei, mas você está louco? O Bovespa rendeu 8% por causa de Petro e Vale, né? O nosso fundo Delfos Dividendos rendeu 12,2% no ano passado. O nosso fundo Flagship Small Caps rendeu, acho que 10%. Que a gente consegue. Pô, mas como é que você consegue? Empresas Small Caps que crescem e pagam dividendos, né? Essa é o nosso diferencial. Porque eu consigo selecionar empresas que têm um fluxo de caixa forte, lembra? O cara está olhando o balanço, olhando crédito, que tem mais caixa que dívida, que consegue financiar o crescimento e pagar dividendos. É isso. Quer que ela faça os dois. Agora, quantos tem? Estou te falando. Quantos tem? 10 aqui, que eu falei, 10 a 90%. São muito poucas. Unipar, caixa líquido, Ferbasa, caixa líquido, né? Várias empresas que a gente olha, puxa vida, essa empresa tem mais caixa que dívida. Cresce e paga dividendos. É a questão digamos, da lupa, né? Agora, quando o cara começa a comprar qualquer coisa, né? Cresce, mas a empresa só se afunda. Precisa tomar mais dinheiro, follow-on, dinheiro acionista para poder pagar dívida, né? Poder crescer. E acaba destruindo valor. Aquisições é outra fonte de destruição de valor. Quem fica comprando,
né? Nós vimos um estudo do Joe Stern, que fez Stern Stewart, que fez o EVA, né, que 90% das empresas que fazem aquisições destroem valor. É um mito. Então, aquilo que o mercado acha que, poxa, ganho em sinergia. 90% destrói valor. E eu tenho várias histórias profissionalmente disso aqui. Por exemplo, o Citibank foi comprado pelo grupo Travers, né, do guarda-chuva vermelho, né, que era uma seguradora. Assim, o Citibank tinha 100 milhões de clientes. Na época, o John Lee falou, nós vamos ter 1 bilhão de clientes. O que aconteceu? O Citi quase quebrou. As ações caíram 98% na crise, né? Depois, nós tivemos uma outra experiência lá com o Citi vendeu área de fundos para o grupo Legg Mason, né? E eu virei Western Asset, que é a divisão de renda fixa. Passou aí quantos anos? 15 anos. O que aconteceu? Já foi vendido para Fidelity. Então o negócio não funcionou. A Legg Mason foi comprando. Chegou um momento que o negócio não está trazendo valor. A Fidelity foi lá e comprou. Não sei se vai gerar valor, mas a minha experiência prática, ex-Citibank e ex-Legg Mason Western, o negócio não trouxe os resultados esperados, né? Então, quem compra muita empresa, você não tem sistemas operacionais, você não tem o recurso humano, você não tem a cultura, você tem vários problemas gerenciais, né, que acabam destruindo o valor. E quando você compra, você gastou dinheiro ou do acionista ou pegou dinheiro no mercado. E às vezes o que você pegou, esse custo do capital médio, ele não é maior do que se vai gerar mais valor. Lembra que eu falei do EVA? Sim. O EVA ele é negativo, né? Então não traz retorno. Então tem várias histórias, né, nesse sentido. BR Foods, a gente viu a história Perdigão Sadia, o que aconteceu só destrói valor, né? Então, por exemplo, se você olha que tem uma small cap crescendo muito de forma inorgânica, você está olhando assim, lógico que vai avaliar com a lupa, mas já vê aquilo pensando, poxa, esse cara pode estar mais destruindo valor do que acrescentando no longo prazo. Agora, outra coisa que você fala, puxa vida, logicamente não é 100% assim. Eu tenho nomes que os caras sabem fazer aquilo. A gente considera small caps, né? Eu cito o grupo Simpar. Pô, mas Simpar está tudo diferente do que você falou, né? Ela está se endividando, está se endividando. O mercado, de novo, pega aquelas fórmulas, né? Dívida e EBITDA, 3,5%. Pô, mas a empresa está endividada. Eles esquecem que essa dívida tem um prazo médio de 7 anos, né? O que ela gera de EBITDA, né? Ou de, sei lá, de NOPAT, de fluxo de caixa, é mais que o suficiente do que endividamento. Quando você pega o EBITDA, né, que o mercado usa, né, porque eu citei um termo de EBITDA, da Simpar, desse trimestre, multiplico por 4, olha, não vai crescer nada, né, um ano. Se eu multiplico os 7 anos, que é a dívida média dela, quanto que ela vai gerar de EBITDA nos próximos 7 anos, cobre a sua dívida em 2 vezes, né. Quando você olha 3,5 para 1, na realidade, o EBITDA sobre a sua dívida é 2 vezes para 1. Só que ela vai continuar crescendo. Esse EBITDA eu peguei para trás. Esse EBITDA vai crescer muito, né? Então a gente olha também a capacidade da empresa crescer, né? Tomar dinheiro no mercado e gerar valor para o acionista. É isso que a Simpar faz. A Simpar cresceu nos últimos 10 anos, receita 25%, EBITDA 30% e o lucro 25%. A ação subiu nos últimos 10 anos, mais, desde o IPO 2009, a ação subiu 15% ao ano. Na verdade, ela está crescendo mais, gerando mais lucro e EBITDA do que a ação andou. Então, assim, ela está ficando para trás. Ainda. Mas por que está descontado? Não, a empresa está endividada, despesa financeira, não sei o quê. Então, o pessoal não está sabendo olhar a empresa. Não está sabendo olhar a empresa. Eles olham com uma, assim, tira a fotografia agora, olha no retrovisor. Eles não estão olhando para frente. A gente olha para frente. O que nos interessa é o futuro. O passado não me interessa porque não vai me pagar. O passado não vai pagar dividendos. Ou vai pagar dividendos no futuro. Então, quando eu olho dividendos, não é assim, a empresa que paga um monte de dividendos historicamente. Não. Ok, isso é uma boa condição. Mas será que vai continuar pagando no futuro? Será que o setor elétrico, que agora está investindo loucamente, está investindo bastante, no futuro vai pagar? Será que as empresas de telefonia, telefônicas aí da vida, né, que viviam em berço esplêndido e agora tem 5G, tem que fazer muito investimento e concorrência, será que vão pagar tantos dividendos quanto pagou no passado? Não. Os bancos, será que vão pagar tantos dividendos quanto pagou no passado? Não. Será que Vale e Petro vão pagar a mesma coisa no futuro? Não. Então, o que nos importa é a capacidade, a vontade, né? Acho que são os 2 fatores. É a capacidade, habilidade e vontade de pagar dividendos. Então, a gente considera dividendos o segundo fator, né? Primeiro, o valor, que eu falei do EVA, dividendos, e o terceiro, ESG, que entra no nosso modelagem, filtro, né? E também como uma rede de proteção. E para nós, a primeira rede de proteção é o nosso querido dólar. É o dólar, a moeda.
né? A gente viu vários estudos, né? A moeda é uma forma de você proteger o seu capital, porque se tiver crise no Brasil, o que vai acontecer com o dólar? Dispara. Uhum. Então, só para entender, Uhum. você gosta de empresas que tenham receita em dólar Perfeitamente. e aquela empresa que, por exemplo, tem dívida em dólar ou ela tende a ter problemas com dólar mais alto, você já olha Depende. contra os olhos. Mas desde quando? Desde 2015. Mas por que 2015? 90% dos meus clientes investidores em 2015 eram estrangeiros, 90% fora do Brasil. Quando começou pedalada fiscal, Dilma já, né? Só subiu o dólar. Inflação, juros subindo, eu falei, como é que eu protejo meus investidores do real perdendo valor? Não adianta a bolsa subir 20, se o dólar subir 30, eles vão perder 10. Então, para proteger os meus investidores, meus clientes, eu tenho que fazer um hedge, não vou comprar dólar, né? A gente não faz isso, mas empresas que estejam protegidos pelo câmbio. Se o dólar subir, elas vão ganhar mais, vão vender mais, vão exportar mais, né? Vão ter receitas em dólar. Bom, e funcionou. Aí o que veio? Dilma saiu, né? Aí Temer, a bolsa deu uma recuperada, aí vinha a eleição. Puxa vida, quem vai ganhar a eleição? Continuam com a mesma estratégia. Ah, Bolsonaro ganhou, vai fazer reforma? Ficou Previdência, vai, não vai? Ok, foi. Agora vai. O dólar vai, os economistas falam, o dólar vai para 4,20. Alguns falam 4,20, 4,50. Eu falei, não estou convencido, pandemia. Nossa. Pumba, foi. Agora, de novo, o economista falou, não, o dólar vai cair 4,50, 4,60, dólar de equilíbrio. Recessão, os juros subindo lá fora, guerra na Rússia, crise energética. Quer dizer, eleição de novo. Eu continuo com dólar. Então, assim, boa parte das nossas empresas que nós investimos hoje continuam associadas ao dólar. Proteção aqui lá fora, né, as commodities também. O que acontece? Quando o dólar cai, a commodity sobe. Quando o contrário. Então, de uma forma ou outra, eu estou protegido. O dólar subiu, o commodity caiu, mas eu ganho no dólar, né? Então, é a nossa rede de proteção. Você falou sobre o dólar e os economistas. Tem uma frase que eu não sei quem é o autor, gostaria de ser um dia, alguém me contasse, mas eu adorei essa frase, eu guardo e uso sempre, que a moeda, e não é só o dólar, a moeda, ela existe para ensinar humildade aos economistas. Porque eu não conheço nenhum economista que acerta Eu sei quem falou. a moeda. Quem foi que falou? Delfim Neto. Ah, então. Do meu tempo bom. lá. Eu ouvi, sabia da frase, mas não sabia de quem era. E você falou dessa questão do dólar, é interessante, né? Porque dentro da metodologia ARCA, né, dólar é uma parte muito importante, porque a gente tem 20% no fundo e na metodologia original 25% de ativos internacionais que estão com a exposição cambial nele. Então é uma parte que segura a estratégia nos momentos de crise. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta aqui para o Werner, que você falou sobre, que você falou de Simpac, para a gente está no small cap. E eu conheço vocês de longa data, né? Então, eu sei que vocês têm uma ferrenha crítica ao índice small, né? O SMLL. Até, inclusive, uma curiosidade, agora eles lançaram o Trig 11, né? Que é um ETF na bolsa de small cap. Só que antes de lançarem o Trig 11, quando você ia conversar com a Trígono, eles tinham lá a performance dele. Aí tinha no gráfico da lâmina, que eu não sei se continua ainda no gráfico da lâmina. Tinha tipo o índice de referência proprietário. Eles não se baseavam no Small 11 para ver a performance interna deles. Eles se baseavam no índice que eles mesmos criaram para bater aquele índice. Então eles tinham um índice que consideravam melhor do que o Small 11 e eles buscavam bater aquele índice, né? E queria que você contasse para a gente por que vocês criaram esse índice e o que vocês veem de ruim no Small, digamos assim. A gente sempre tem uma apresentação, acabamos de atualizar, chama-se 7 lendas dos small caps. Então a gente desmistifica essas, small caps tem mais risco, tem mais volatilidade, etc, né? A gente vai estar atualizando agora, acho que vamos fazer uma live com isso. Então a gente tinha nosso índice Trig, que a gente pegava a metodologia da bolsa, mas com as empresas menores, né? Quando a gente falou que o índice small cap subiu 128%, se eu pegasse o nosso índice interno, daria mais de 300% desde então, né? E nós apresentamos isso para um cliente nosso, que é a IKEA, né? Uma parceira, né? E eles deram ideia, pô, por que vocês não fazem então um ETF? Foi daí, não, a gente vai investir tanto. Cida, o que é o Cida? Eu dou o dinheiro inicial, você pode investir que eu vou investir tanto. Daí que aí saiu a nossa ideia, né, do nosso ETF, chama-se Trig 11, que é diferente do SML. O que é o SML, o índice? Ele pega assim, 15% das menores empresas por valor de mercado, né? Ele vai metodologia, só que as mais líquidas. Só que ele cruza a liquidez com capitalização, com o valor. Então ele mistura. A bolsa B3 usa tudo com liquidez. Mas por que a bolsa usa liquidez se a gente está falando de capitalização e valor de mercado?
Ninguém usa liquidez, mas a bolsa. Por quê? Porque a bolsa era controlada por corretoras. Quem era dono da bolsa? Corretora. O que a corretora queria e quer? Mais transação. Quer transação, quer liquidez. Então, assim, se eu ponho um índice com empresas mais ricas, vai gerar mais liquidez. Não me importa estar em empresa no índice, empresa com pouca liquidez. Não dá giro. E ficou isso aí perpetuamente, né? O que nós fizemos? O nosso índice, ele pega assim, as 5% dos menores empresas por valor do mercado, né? E a bolsa é 15%, e não considera a liquidez, exceto um filtro, que assim, tem que negociar no mínimo 50 milhões por mês para entrar no índice. Tem que ter algum filtro, senão você vai ter uma empresa que só cai, ninguém mais negocia e vai entrar no índice. 2 meses consecutivos. Se uma empresa não tiver 2 meses consecutivos, 50 milhões de transação no mês, no rebalançamento que é trimestral, a bolsa é 4 meses, essa empresa é excluída. Então tem um filtro de liquidez que dá o quê? Dá 2 milhões e meio por mês, por dia, razoável, 2 meses consecutivos, né? E a gente também tem os critérios de ESG, por exemplo, empresa que não publica seu balanço na data determinada está com problema. Fora. Está brigando com o auditor, a contabilidade é ruim, tem problema, né? Empresa com patrimônio líquido negativo, né, que deve mais do que tem a receber, fora, exclui, né? Não pode ter. Então a gente tem uns critérios de exclusão, de governança, né, que a empresa chama-se Teva, que é uma empresa que faz índices, né? Construímos a 4 mãos, né, os critérios, e esse nosso índice aí, TRIG 11, né, que basicamente são as menores small caps, tá? E isso foi a história da onde surgiu o nosso índice, né, o nosso ETF, que basicamente o TRIG, né, o TRIG 11 é um índice que a Teva criou, e o nosso fundo, que é o nosso, digamos, ETF TRIG 11, ele replica o índice, né? Até voltando à questão da seleção das ações, você acabou de falar os fatores ou tem mais coisa ainda? Não, esses são os... Não só, né, mas outra coisa... Concentração, então a gente acredita em concentração, nossos fundos... Vocês têm um número máximo de ativos no fundo a investir? Não tem máximo, mas eu diria assim, em média tem 10, 12, tá? Em média, né? Já tivemos 20, né? Hoje a gente está aí com, falando 10, 92%. Eu acho que um número bom de concentração é 6, 7, né? E a gente usa 6, 7 empresas representam até 80% dos nossos fundos. Tem fundos aí com 80% em 5 nomes. A gente acredita em concentração, por quê? Porque eu conheço, eu sei, eu não quero diversificar, né? E outra coisa que a gente não faz é olhar índice, eu nem sei. A gente olha para dar quanto deu de performance, né? Eu não olho o índice. Achei legal aqui a frase assim, somos agnósticos a benchmarks e índices de mercado. Então, assim, a gente não me importa o que está no índice, né? E, curiosamente, o nosso flagship Small Caps, né? Ele tem 95% de gestão ativa, que significa que só 5% do nosso fundo cruza com o índice SML, né? Então, assim, 95% de gestão ativa. O nosso cliente, lá, o grande cliente, fundo soberano, o que ele falava no mandato? Eu quero 85% de gestão ativa. Nosso índice, né? Então, ele me forçava, ele não quer índice, ele quer gestão ativa. Outra coisa que a gente faz diferente no mercado, né? Que alguns fazem também, mas assim, grande parte não faz, é o tal do bottom-up. O que é bottom-up? Do fundo para cima, né? De baixo para cima. O que eu baixo? É o lucro. Eu estou olhando a empresa do resultado para cima. E cima, o que está para cima? É o setor. A maioria das gestoras olha o tal do top-down. Então, sai da parte macro, os juros vai cair, o que vai subir? Tecnologia, varejo, imobiliário, não sei o quê. Então, eles começam a olhar o macro. Isso aqui, no mundo, é assim, porque eu trabalhei na corretora, trabalhei no Chase, né, no Citi, assim, parte da macroeconomia. E quem define a macroeconomia é o economista do banco. O economista-chefe começa a passar para baixo, né, chega nas corretoras e define as estratégias, as recomendações baseadas no top-down. Nós olhamos empresa, macro. Porque macro ninguém sabe. O Howard Marks, uma vez, ele falou que ele desconsidera a parte macroeconômica. E aí, muita gente, né, principalmente economistas, foram lá e falaram, é absurdo o cara falar assim, como é que ele desconsidera? O pessoal já sai, já tem um macro exposto por aí, tudo, então todo mundo está considerando o macro. Aí ele falou, olha, a primeira coisa é que o macro, como já falaram, tá por aí. Então tem uns comentários que são a percepção geral do mercado. Geralmente é difícil alguém dar uma percepção muito diferente dessa que tenha valor. Então ele falou, o macro, preciso de economista para me falar. O macro está no mercado. Está no mercado. Está precificado. Exatamente. E o outro ponto que ele falou é que, eu vou ouvir o meu economista-chefe me passar o macro. Aí eu vou fazer minha análise partindo de uma premissa que pode estar errada. Uhum. Então é melhor que eu pegue uma empresa, como você faz, né? E sair do bottom, lá do fundo, né? Para cima do que fazer do top pro down.
Mas isso é porque você olha muito no detalhe. E aí eu acho interessante, porque, por exemplo, a gente tem aqui, na Speech vende relatórios de indicação de investimentos. Se você pega a média de idade do assinante, a média do cara que quer comprar ações sozinho é mais baixa em comparação com o cara que aceita investir em fundos. É o jovem, né? É o jovem. O jovem, ele acha que vai ser muito melhor do que os gestores, porque ele fala, não, vou começar a fazer, eu sou brilhante, eu vou. E a gente vai vendo o amadurecimento, que a pessoa vai ficando mais velha, começa a terceirizar as decisões de investimento para um gestor. Até pensando naquilo que você falou, Vitor, do cara ser médico. É melhor ele se dedicar à sua profissão, né? Virar um cirurgião, pô, tá operando cérebros 8 horas por dia, vai querer gastar mais 2 horas por dia para decidir onde vai investir? Ele prefere delegar para um gestor. E o que eu fiquei impressionado, eu perguntei se acabou a tua análise, porque eu falei, olha o tanto de coisa que ele olha antes de escolher uma ação, mas até porque vai ter bastante dinheiro investido naquela ação no final das contas. Então, se você em casa não olha nem 1/10, né, do que o Werner falou aqui pra gente, aí o pessoal fica naquela, vou pagar uma taxa no fundo, mas é uma taxa pra alguém que vai gerar muito alfa pra você no final das contas. Porque acompanhar o mercado é a coisa mais fácil do mundo. Não importa. Só comprar um ETF, alguma coisa assim, você está acompanhando. Agora, gerar valor sobre o mercado no longo prazo, isso é muito mais complicado. Então fica muito claro aqui o porquê que o Vitor selecionou o fundo da Trígono para compor a alocação da Grão. E quando fala das questões de taxa, também vale a pena dar um disclaimer. Todas as performances que você vê na lâmina da Trígono, é tudo já líquido desses custos. Então, aquela ideia, né? Se você paga por algo que te dá um retorno, né, que te traz ali um benefício, tá justo, tem que pagar. É óbvio, né? Quando está dentro da taxa ali que o mercado trabalha, né? A gente não está falando daquele fundo que cobra 5% de ADM e aquela previdência horrorosa para colocar ali, CDI na sua carteira e te entregar 60% dele. Tô falando de uma gestão ativa de qualidade como a do Werner. Eu vou te falar uma coisa que aparentemente vai me contradizer. Né? Porque nós temos exposição principal em 4 setores. Pô, mas como setor? Né? Eu vou dizer por quê. Quais são? Agronegócio, eu sempre falo que eu estou contaminado. Quem lê nossa resenha, imagina. Quem lê nossa resenha, essa última, né? Vocês vão estar lá no nosso site, trigonocapital.com, vocês vão ver a nossa resenha, né? Então tá lá. Por quê? Segundo, commodities, mas nichos. Eu tenho setor, por coincidência, os 2 eletrointensivos e por coincidência, as 2 que mais subiram na bolsa, Unipar e Ferbasa. As 2 têm uma coisa por trás que é eletrointensivos, usa muito energia elétrica, que está impactando e vai impactar ainda mais o futuro. Mas assim, é nicho, não é Petrobras, não é Vale, não é Gerdau, são coisas muito particulares. O terceiro setor é o logística, né? Não falei da Simpar? Porque tudo depende, o agronegócio depende da logística, né? A mineração, vários setores, a última milha, né, que vai entregar lá o e-commerce, tem logística. Então, esse grupo logística, tanto que a Simpar cresceu 25% ao ano, com recessão, com coisa, com 2000, com todo o problema que você puder imaginar, a empresa cresce, então, e se fortalece mais. E o outro setor, que é talvez um dos mais relegados, que o Peter Lynch sempre falou, quando ele ganha dinheiro, é o setor industrial. Porque na recessão, é o primeiro setor a sofrer. Então, o primeiro setor que os analistas vão mandar vender é o que está acontecendo hoje. Né? Você olha no mundo, lá fora, né, as empresas do capital goods, né, que é o setor industrial, elas são relegadas. No entanto, é o primeiro setor a voltar também, como está acontecendo no Brasil. Então, como os analistas não olham, não recomendam, o setor industrial acaba ficando esquecido, mal precificado, e para nós que estamos olhando o que está acontecendo, é um setor muito dinâmico, está indo muito bem, mas o mercado ainda não percebeu. Então, eu acabei ficando concentrado em 4 setores porque o mercado não avalia corretamente. As ações ficaram baratas desses setores. Portanto, para nós foi oportunidade. Portanto, eu me concentrei. Não porque eu escolhi o agronegócio, não porque eu escolhi o industrial, mas escolhi as empresas baratas que eles estavam concentradas nesses setores, né? Então, para nós, teve um efeito inverso. E quem olha, aparentemente, o cara está investindo no agronegócio. Não, eu estou investindo na Kepler Weber, que é a nossa principal posição no agronegócio. Estou investindo na Simpar, estou investindo na Unipar, na Ferbasa, né, na Tupi, na Metal Leve, na Schultz, são nomes. São empresas que a maior parte das pessoas que acompanham a gente aqui investem talvez nem conheçam. Se quiser falar das principais posições, o que essas empresas fazem, por que chamam a atenção especificamente? Então, rapidamente, Ferbasa eu conheço desde 83, eu tenho uma resenha lá de outubro de 2019, 40 páginas sobre Ferbasa. Então eu conheço há muito tempo. Ferbasa basicamente ela faz ferro-ligas, que é um insumo essencial para aço comum, aço carbono, aço da Gerdau, aço Minas e aço inox. Mas ela tem uma vantagem que é uma energia elétrica barata, né, no Brasil é barato. Ela tem a mina de cromo, no caso,
uma mina aí para 80 anos, e ela tem um carvão vegetal, que ela produz eucalipto, e o mundo usa coque, usa carvão mineral. Então ela tem a matéria-prima, muito barata, né? E consegue ter uma margem excepcional aí, com uma margem de EBITDA acima, quem gosta de margem acima de 50%, né? No setor siderúrgico, metalúrgico, mas tá mal, mas a Ferbasa é uma exceção. Margem de um negócio nicho. online. Tem 1 bilhão em caixa, gigantesco. tem 1 bilhão em caixa. A empresa vale 4,4 bi, tem 1 bilhão em caixa e gera aí 1,2, 1,3 bilhões e deve ter um lucro aí acima de, talvez aí chegando próximo a 1 bilhão esse ano, né? Então, empresa muito descontada. Negociada 4 vezes o lucro, então. E para menos, tá? Eu tô chutando para baixo, mas ela já deu 600 e tantos de lucro esse ano, tá? Então, então veja só, e sim, caixa, e investir em energia, né? A outra que eu citei é a Unipar, né? Que ela faz cloro, soda e PVC, tem 500 milhões em caixa, então empresa caixa líquida. E, de novo, o cloro e a soda, eles são juntos, né? O que é cloro e soda? Você pega o sal de cozinha, NaSl, né? Que fez, né? Sódio, e através da eletrólise, né? Da energia elétrica, ele separa o cloro e o sódio, né? E a soda, que vai virar a soda cáustica, que tem ações industriais, o cloro tá aí na nossa cozinha, né? O nosso quibo, a nossa material de limpeza, né? Na nossa água que a gente bebe, tem cloro, né? Em várias aplicações industriais. E energia elétrica, né? Ela tem energia elétrica. E o PVC, que é um subproduto, né, do cloro, né? O cloro faz parte do PVC, o C lá é o cloro, né? E é construção, aí você pega construção, embalagem, tudo acaba usando o PVC. E a empresa vai investir, está crescendo. Então, empresa que mais paga dividendos, aí pagou absurdo dividendos. Tá aqui o resultado, né, nos últimos 25 anos. A outra que eu citei, a Simpar, né? Uma história de crescimento, consolidação. O mercado desconta ela por ser uma holding, 30% quando você soma Vamos, Júlio Simões, Movida e outros negócios, né? O mercado dá um desconto na hold de 30%. Nós acreditamos que tem um prêmio, porque o senhor Fernando Simões, ele tinha tudo lá na física, ele foi para a Simpar, né? Então eu quero estar com o dono, onde ele vai gerar valor, onde ele está, eu quero estar junto com o dono, né? Então para nós a Simpar, ela tem que ter um prêmio, gera valor. E se ele precisar vender Vamos, se ele precisar vender Movida, se precisar vender Júlio Simões, ele vende, né? Então a gente acredita na holding, na Simpar, que é um grupo aí que vai crescer muito. Na hora que os juros caírem, vocês vão ver para ver onde vai o lucro da Simpar. Como os mercados vão reavaliar a Simpar. Kepler Weber, né? Eu vou contar uma historinha. A primeira aula que eu tive na faculdade, aquela aula magna, um professor falou: ó, quem está fazendo agronomia para comprar fazenda, ser fazendeiro, vai fazer medicina. Vocês não vão ficar ricos, não vão ganhar dinheiro, vocês vão trabalhar em fazenda, mas vocês não vão ter fazenda. Né? Vão fazer medicina. Aí o cara investe em bolsa, ganha muito dinheiro. E o outro falou: olha, um país desenvolvido e subdesenvolvido, né, que era o termo que se usava na época, um país desenvolvido consegue estocar 100% dos seus alimentos durante um ano. Tudo que você vai consumir, você tem que guardar. Então hoje o Brasil, nós somos subdesenvolvidos, nós temos 300 milhões de produção de grãos, a gente estoca 200. A FAO, né, que é uma organização das Nações Unidas, fala que você tem 1,2. A China faz isso, eles estocam, eles guardam alimentos. Isso é segurança alimentar. A Maria Antonieta perdeu a cabeça dela porque faltou pão, né, lá na França. Então, Maria Antonieta não observou você ter grãos, né? No Egito, celeiro do mundo era, na época os faraós tinham muito trigo. Então, para nós é importante o armazém. E é uma empresa que tem constrói os silos, né? SLC, Brasil Agro, todo mundo, cooperativa, né? Usam os silos, elas precisam guardar para vender bem, né? E preservar. Então, a nossa história aqui do agronegócio é Kepler. Outra empresa que é a Tupi, né? Que é o setor industrial. Só para citar o último caso aqui, né? Que é uma empresa que é a maior empresa do mundo, que faz blocos e cabeçotes de ferro fundido, né? Com produto. Abre o motor, aquele negócio que você vê grandão, pesado ali, que é um bloco. Né? Em cima, você tem uma parte que é o cabeçote, né? Que os motores usam, é o coração do motor. A maior empresa do mundo compra a segunda maior empresa do mundo, que era da Texide da Fiat. Isso acontece quando a primeira compra a segunda. Hoje ela tem 50% do mercado mundial, onde né, os concorrentes são duas empresas alemãs que estão com todo tipo de problema. Principalmente agora, né? Fundição, energia, coque, etc., gás. Uma empresa que não entrou no negócio, que é a Texide do México, uma empresa pequenininha, perdida no meio do México, né? E uma empresa na Turquia que tem seus problemas, né? E 60% das receitas da Tupi é fora do Brasil. Então, se o dólar subir melhor para ela. Agora ela comprou uma empresa que chama-se MWM, uma empresa que faz motores, né? Excepcional. E tem a grande
mudança que a MWM faz motores com biometano. O que é biometano? É o nosso gás, né, que sai do nosso lixão, dos nossos resíduos do agronegócio, que é uma energia limpa, barata, e que o Brasil tem de biogás, o potencial, ou biometano não é o biogás, biometano, 70% do que tem no pré-sal. Você pega o pré-sal, nós temos biometano aqui disponível, e que equivale a 30% que o Brasil consome de energia anualmente, né, através do biometano. Então os motores que têm a gás são motores adaptados, motor diesel que você adapta para fazer, né, o combustível do gás. Aí a MWM ela tem um motor que ela fez para biometano específico, né, e fornece para todas as montadoras. A Tupy está comprando por 4 vezes o tal do EBITDA, sem dívida, né? Empresa excepcional, melhor negócio que a Tupy fez na vida, melhor que a Texides. Vamos ver o que vai virar isso aqui, né, com a MWM, né, associada agora a Tupy, que é cliente, né? MWM era MWM do Brasil. Então esse é um conjunto, né, as principais empresas, né, que eu citei aqui, que representa esses setores que eu comentei, né? Agronegócio, industrial, logística e o commodities, mas 2 setores diferentes, ferroligas e o setor químico, né? Petroquímico, que é a Unipar. Então, só resumidamente, são essas empresas. Pô, bem interessante. E eu tava pensando aqui quando você falava, Werner, você só não é muito famoso que você é brasileiro, cara. Se você fosse americano, nossa, você seria muito mais conhecido do que aqui no Brasil. Primeiro, porque aqui o público investidor é muito menor. E lá nos Estados Unidos o pessoal, quando fica famoso, fica em termos globais, né? Porque pessoas com a sua performance, a maneira como você investe, deveriam ser mais conhecidas. É ótimo ter você dentro da carteira da Grão. Pois é. O Nordbank deu reconhecimento. O Nordbank achou a gente, a Harvard achou a gente, né? Ô, Vitor, vamos aumentar o percentual da Grão aí na carteira, cara. Da Grão não, da Trigo na carteira da Grão, né? E vou te dizer, tem mais gente achando a gente. Mas assim, tem gente olhando a gente, vocês vão ver já. Vai aparecer alguns parceiros nossos, produtos novos, coisas novas. A gente não para de além do óbvio. A gente fala do óbvio porque a gente é além do óbvio, né? Tudo que eu falei aqui, pô, mas não é assim, não, os caras não falam essas coisas. Então a gente faz coisas diferentes. Nós somos, digamos, diversificadores, né? Nós somos alternativos e a gente vai trazer coisas novas também para o mercado, diferente do que se faz no mercado, tá? Então, quando você olha o mundo dos alocadores, né, dos gestores que vão alocar em outros fundos, ou dos distribuidores, que foi por onde eu fiquei meus 10 anos de carreira basicamente aqui, a Trigo não é reconhecida. Ela tem o nome dela, a marca dela, ela é realmente conhecida como a melhor casa de small cap do Brasil. Tanto que é o único fundo small cap que tem na nossa carteira. A gente até olhou outras casas que têm o seu valor, que têm um trabalho legal, mas quando você bota o prato um do lado do outro, a balança ali equilibra totalmente pro lado da Trigo, porque no meio do mercado eles têm a fama deles ali, que é proporcional ao que teria lá fora. Mas eu queria falar uma coisa. Pô, o cara né? Só olha small caps. 25 anos da minha vida, eu só olhei empresa grande. Petrobras, Vale, Itaú, BNDES, Itaipu, Eletrobras, todos foram meus clientes, todas as grandes, as maiores corporações do Brasil, Chase City, eu fui analista. Então conheço o lado grande, né? E eu fiz sell-side também de Petrobras, de Vale, de Aracruz, Suzano, todas essas grandes empresas, a gente olha. Não é que eu não olho, só que quando eu olho o valor, sim, o que o mercado precifica, quem acha que vai saber melhor que o mercado que a Petrobras? Ou Vale? Não, faz todo sentido. Tá no preço. Logicamente, se o petróleo subir, alguns caras que apostaram no petróleo a 120 vai acertar. Quem botou o petróleo a 60 o petróleo a 60 vai acertar. Agora, quem disse que o petróleo vai ser a 120 ou 60? Metade vai acertar, metade vai errar, né? Vale o minério. Minério é 200, minério é 60. Quem sabe para onde vai? Né? Então, você não consegue, no Itaú, ter informações melhores do que o mercado. Não consegue. Por que você está vendo que ninguém está vendo? Muita gente Small olhando. caps, como tem menos pessoas olhando, vai comprar uma Ferrari aonde? Você vai comprar uma Ferrari em São Paulo ou lá no Botucatu? Né? Aqui está precificado, está todo mundo olhando. Talvez você consiga uma Ferrari em Botucatu muito mais barato que em São Paulo, porque não tem muita gente procurando Ferrari em Botucatu e tem um cara querendo vender uma Ferrari em Botucatu. Então... Fazendo uma analogia para o pessoal que está acompanhando aqui o podcast, o que o Werner está falando é o seguinte: as empresas grandes todo mundo olha, então quando ele vai fazer aquele monte de conta que ele faz para ver se passa no crivo de investimento, ele até pode achar um desconto em relação ao que o mercado coloca, mas vai ser menor em comparação com uma small cap, uma empresa menor, que tem pouca gente olhando. Eu gosto da analogia que o Leandro do Edu Finance me passou uma certa vez, que é a seguinte: Bruno, imagina uma nota de $100 caindo numa calçada muito movimentada, na Times Square. O negócio mal caiu no chão, alguém vai estar pegando.
Agora você joga uma nota de $100 na calçada pouco movimentada, que são as small caps que estão presentes na B3. O negócio fica largado lá durante dias. Quem tá pegando é o Werner. Eu caí numa pegadinha dessa. Quando você tá no Paulista, vi uma moeda, ela fui pegar, ela tava grudada, os caras filmando. Só eu que ouvi. Só eu que sabia o patrimônio sob gestão, né? Do cara que quer pegar a moeda ali grudada. Pegar a moedinha lá, ela tá grudada no chão, né? E os caras filmando. Assim, o que a gente faz? O mercado é ineficiente. Você pega todos os professores, né? No mercado não é eficiente, né? Nós arbitramos a ineficiência do mercado. Quanto mais distante o preço, né, que a gente paga e o valor que a gente determina, essa diferença, esse gap, né, é o que nós estamos buscando. Quanto mais distante um do outro, né, todo mundo fala, mas ninguém pratica. É interessante que isso, a gente viu esse comportamento, por exemplo, na hora da construção lá do fundo, que a Arca tem 4 caixinhas, né, que é a renda fixa, investimento no exterior, você tem ações Brasil e imobiliário. A gente foi, obviamente, buscar para investimento no exterior, principalmente equity, né, gestores locais de preferência, pela questão de acesso, legislação e tudo mais, que fizessem ali uma gestão que batessem o S&P. E aí eu acho que essa proporção dos small caps para uma large cap aqui no Brasil é o que eu vi do S&P para o Ibovespa, por exemplo. Parece que o Ibovespa é um índice muito ineficiente. Na verdade, a gente sabe que ele é, mas quando você faz a comparação com o S&P, a dificuldade que o gestor tem de bater o S&P, dado que tem a Times Square lotada e a nota de 100 chegando no chão ali, todo mundo está pegando qualquer ineficiência, ela é muito maior de bater o S&P do que bater o Ibovespa. Eu acho que ele está nessa relação aí com o small pro Ibovespa também, dentro da tribo. Posso falar o nome das empresas? A gente pegou as empresas que mais renderam na bolsa nos últimos 25 anos. Vou falar as grandes, tá? Para vocês entenderem. Então, assim, por ordem decrescente, Vale, Loja Renner, Itaúsa, Itaú Unibanco, é quase duplo, mas eu peguei as duas, né? Sim. Aí tem CSN, Gerdau, Ambev, Bradesco, Banco Brasil e Petrobras. Essas empresas, essas 10, se você comprasse lá 25 anos atrás e não fizesse nada, elas renderam e distribuísse igual, 10% para cada uma. Elas renderam 18,8% ao ano. O Bovespa, 9,5%. Falou, pô, mas essas empresas têm o maior peso no Bovespa? Tem. Agora o resto destrói valor. Quer dizer, se você pegar tudo, as outras 40 e tantos, comeu metade do retorno, né, nesse prazo. Mais diversificação, deu menos retorno e não diminui volatilidade nesse caso. E nos últimos 5 anos, 7,6% para o Bovespa, estou falando ao ano, tá? E essas 10 empresas, 10,2%. Então vocês vejam que diversificar... Não é difícil bater o Bovespa, né? É assim, quer uma dica? Compra essas 10 empresas, vai ver daqui 10 anos, daqui 25 anos, né? Essas que eu citei aqui. Agora, nos últimos 5 anos, a Renner foi negativo, né? A Ambev foi negativo. Ao ano, sim, todo ano, em média, perdeu dinheiro. Então, assim, o fato de falar que empresa grande tem menos risco que small caps não é verdade. Porque mesmo uma Renner, mesmo a Ambev, mesmo o Bradesco, teve um retorno muito ruim nos últimos 5 anos. Em 25 anos, ok, né? Aí, mas curto prazo, 5 anos pode ser considerado curto prazo de 25, né? Só é 20% de 25. Então, assim, é a história do market time, né? Quem acha que vai adiantar o mercado. Outra coisa interessante, que tem 4 empresas de commodities. Pessoal, commodity tem muito risco. Então, tem Vale, Petrobras, Gerdau e CSN. Das 10 que eu falei, tem 4 de commodities. E das nossas as duas principais, Unipar e Ferbasa, são as 2 de commodities. Então, portanto, commodities tem muito risco? Talvez tenha risco, mas maior risco, maior retorno, né? Tá? E no longo prazo, esse retorno deve compensar aqueles riscos que a gente tem, né, de volatilidade normal. Às vezes teve um ano ruim, mas no longo prazo as commodities, elas são finitas, né? O petróleo vai acabar, minério vai acabar. A comida você tem que ficar produzindo, porque tem mais gente comendo, a terra é uma só. No longo prazo, commodities vai bater qualquer coisa. Pode acreditar, né? Porque a commodity é finita. Planeta aqui, planeta Terra, elas estão falando, Space Fox, vou minerar lá fora, né? Asteroide, porque o mundo não tem capacidade de sustentar esse crescimento que a gente tem aqui de 2% ao ano, a população. E assim a gente come mais. Índia, China, esses povos lá da Ásia, África, a proteína, né, ela é proporcional ao seu PIB, a sua PIB per capita. Então as pessoas se alimentam mais proteínas e não tem comida. E aí eu digo assim, agronegócio do Brasil, celeiro do mundo. É isso. Se a gente for pegar o Brasil durante aqueles anos que a gente teve uma performance muito boa em bolsa, né, no começo dos anos 2000, foi aquela migração das pessoas saindo do campo na China para a cidade, o que vai acontecer com a Índia e o que já aconteceu inclusive com o Brasil. O Brasil cresceu muito porque se você pega em 1950
para cá, você tinha uma população urbana que saiu de 20 milhões para 180 milhões. Só que não acontece duas vezes, né? Esse é o ponto. Aí o crescimento tende a diminuir. Deixa eu fazer propaganda agronegócio aqui, né? Então, assim, que eu gosto muito. A projeção de produção de grãos do Brasil, esse ano vai ser mais ou menos 300 milhões. Um pouquinho mais. Para os próximos 10 anos, inclusive com dados da FAO, de todo mundo que analisa, vai para 600. Você imaginou que o Brasil demorou 500 anos para produzir 300 milhões de toneladas? A gente vai produzir nos próximos 10 anos 600. Eu vou dobrar a produção. Dobrar a produção em 10 anos... Aí você tem a Kepler por causa disso, vai ter que vender silo para todo mundo. Dobrar de tamanho em 10 anos, fica 6,5% de crescimento anual composto, que é o que nem China vai crescer isso aqui, provavelmente. É verdade. Estamos com crescimento chinês no agronegócio, isso é volume, mas não é preço. O preço vai subir mais do que isso. Então, se eu estiver nesse setor, através da Kepler, ou outras empresas, né, que têm no setor, eu vou capturar esse ganho, né? Então, se você olhar o macro, né, o top, tá aqui. Eu olho o micro, né, eu olho a empresa, eu olho o resultado. Mas o agronegócio do Brasil promete ser o setor mais dinâmico, como tem sido aí desde sempre, né? O Brasil nasceu, né, produzindo o que? Cana-de-açúcar, né? Açúcar, Pau-Brasil. Café, pau-brasil, né? Soja, agora etanol, e a gente vai produzir mais coisas, né? Mais alimentos para o mundo inteiro. Então não tenho dúvida nenhuma. Bom, perfeito. Acho que vamos ficar por aqui. Werner, foi um prazer bater esse papo contigo, né? Espero que o pessoal tenha gostado aqui. Vitor também se apresentado às pessoas quanto à questão da grão. Inclusive, para quem quiser entrar na lista de espera para o lançamento do fundo, que deve acontecer no dia 10 de outubro, tem QR Code, tem link na descrição, ficou aparecendo aqui durante o episódio. Eu também convido vocês para assistirem uma série de 4 vídeos que eu vou fazer no meu canal, onde eu vou falar sobre previdência pública, como que ela surgiu, por que não vai dar para você se aposentar com segurança através de previdência pública, depois mostrar como funciona a previdência privada, os benefícios que existem por trás, questão tributária, por que dos 7,4 milhões do Lula, 5,5 estão na previdência, por exemplo. E depois a gente entra em sim PGBL, VGBL, imposto progressivo, regressivo, como funciona, até que eu vou aplicar do meu próprio dinheiro 1 milhão dentro da previdência da Grão de início, né? Eu pretendo ser um dos principais cotistas da Grão. Talvez até aplique um pouco mais no começo. Suficiente para ganhar do Thiago. Se o Thiago botar 1 milhão, bota 1 milhão em 1. Pra falar que eu tô na frente dele. Mesmo. Mas vai ser um negócio que eu vou estar aplicando sempre, até porque eu tô chamando as pessoas que são responsáveis pela gestão dos fundos que a gente escolheu. E se você tá acompanhando essa série também, tá vendo que vem pessoas inteligentíssimas, muito bem preparadas, que estudam muito sobre o mercado. E, Werner, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais ou encontra o trabalho da Trígona? Vitor também, faço seu pitch de vendas aí pro pessoal te acompanhar lá. Eu só posso falar uma coisa da Previdência? Né? Claro. Então, eu tinha lá funcionário dentro do CIT, minha carreira, eu tinha meu dinheiro na Previdência no Citprev. Inclusive, a gente era gestor também, era gestor do próprio dinheiro, fundo de garantia, né, que as pessoas têm. Quando eu saí do Citibank, da Western, né, que era sucessora do Citibank, eu tirei meu dinheiro todo que eu podia e investi num fundo que chama um clube de investimento que se chama Verbier. Hoje é o nosso fundo, tem um Verbier. Esse fundo rendeu de 2007 para cá 5 vezes mais do que teria rendido a Citprev. Multiplicou por 5 vezes, né? Então é isso que a gente acredita que nossos fundos vão proporcionar a quem investir nos fundos ou através do grão também, a nossa contribuição. Por isso nós né? colocamos. E agradeço ao Vitor, né, ter selecionado a gente. Então, desculpa, qual foi? Eu acabei... Suas redes sociais, para o pessoal te acompanhar, acompanhar o trabalho da Trígona. Trigonocapital.com, né, www, que a gente inscreva-se lá, recebe todo o conteúdo, os fundos, as lâminas. Toda quarta-feira, 19 horas, no YouTube, né, o Trígono Connection. Você pode se inscrever, recebe todo o conteúdo. Essa semana agora vou em primeira mão aqui, nós vamos estar furando o mercado. Não sei quando é que vai aqui, ó, né? Mas hoje seria, tá planejado para fazer a IOSP, quarta-feira, né? A nossa reunião com a companhia, a gente faz vários conteúdos, né? Então tem 150 lives de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas que a gente faz lá com a empresa ou vários assuntos, né? Então, basicamente, nós temos lá o nosso... Tem Twitter, tem Instagram, né? Tem outras redes sociais que, se vocês procurarem, vocês vão nos encontrar. O podcast também. Então, tem muito material, né, para estar nos acompanhando. Mas eu primeiro que eu aconselho é olhar no trigonocapital.com, nosso site, e lá vocês vão encontrar o conteúdo, as resenhas, que essa última 40 páginas, quem tiver paciência, mas... E o nosso livro, né, também... Inclusive, fomos agraciados com o presente aqui. Nosso livro, né? A Trigonometria dos Investimentos, Ensinamentos e Insights das Resenhas da Trígono Capital. São 20 capítulos que nós pensamos nas nossas resenhas, algumas partes na resenha,
capítulos que a gente conta, tem uma página que a gente faz o resumo, e muito ligado à nossa vida, aqui desde Copa do Mundo, né, gastronomia, a história, muita história, então a gente faz uma analogia, a gente gosta de fazer educação financeira com analogia, né, metáforas, analogias, de uma forma assim, mais leve, na coisa sisuda, né, de economês, não, a gente quer ser acessível ao público. Nosso livro acho que traz muita história interessante de IPO, Should I Stay, Should I Go, que a gente faz analogia com música, né? Não fique, vai embora, não sai fora do IPO. A gente conta o porquê no livro, né? Massa. Excelente. Bom, e do meu lado aqui, eu acho que a primeira que você tem que seguir é a Grão, né? Porque é a gestora que vai ser a responsável pela estratégia Arca aqui do Grupo Primo. Então, todas as novidades vão estar lá em primeira mão, que é Grão Investimentos no Instagram, você pode seguir lá. E lá você pega todas as outras mídias, todos os outros canais. E o meu na física é o victor.s.oliveira. Eu também coloco algumas coisas ali, novidades sobre a Grão, tiro dúvida dos investidores, acabo usando aquele canal ali para ficar um pouco mais divertido e mais à vontade para falar, que a gente sabe que ali é um pouco mais em casa, né? Então são esses dois principais canais aí. LinkedIn também eu tô na física, né? A gente não posta muita coisa, né? Mas também, quem quiser me achar lá no LinkedIn, vocês vão nos encontrar. Os gênios é sempre no LinkedIn, né? Não, quando traz alguém aqui e fala, qual é o teu Instagram? Não tem, eu tenho só o LinkedIn. Você sabe que é uma pessoa que tá um degrau acima, né? Feita de um barro um pouco mais fino do que o nosso. E vocês podem encontrar a gente sempre aqui no canal dos sócios, então curta o vídeo e se inscreva aí no canal toda quinta-feira, às vezes outros dias da semana, e também podem me encontrar no @maluperini lá no Instagram. Vocês me encontram em Bruno_Perini no Instagram, no canal Você Mais Rico, vídeo todas as segundas e quartas, e aqui no podcast Os Sócios, semanalmente. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. Espero que vocês tenham gostado em casa. Um grande abraço e até a próxima. Beijos.